Veja aí o versículo 2, continue. Caso achasse alguns que eram do caminho. Como o cristianismo é chamado aqui? Como o cristianismo é chamado nesse versículo? Qual era o nome do cristianismo nessa época? Como? Caminho. O cristianismo nessa época se chamava caminho. Por quê? Porque o cristianismo se chamava caminho. Exatamente, porque apresentava o caminho para Deus através de Jesus. Por isso era chamado de caminho. E por ser o caminho da salvação, claro. Olha, quer ver? Aparece outras vezes essa palavrinha aqui, essa expressãozinha aqui. Olha o 19:9. Vamos ver o 19:9. Veja aí, 19:9. Lucas fala várias vezes do cristianismo, se referindo a ele como o caminho. 19:9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Então, as pessoas já naquela época falavam mal do caminho. Que caminho é esse? É o cristianismo. Veja também o 23, 19 e 23. Veja aí. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. O cristianismo causando confusão em Éfeso. Uma grande confusão em Éfeso por causa do caminho. Ele é chamado de caminho aqui. Veja o 22:4. 22:4. Veja o que diz aí. Paulo falando: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Veja também o 24, capítulo 24, versículo 14. 24:14. Porque confesso-te que segundo o caminho a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. O apóstolo Paulo mesmo, ele chamava o cristianismo de caminho. E veja o 22, versículo 22, 24 e 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Então, esse era o nome do cristianismo na época, caminho. Aliás, se você olhar, quer ver? Tem no capítulo 18, versículo 25 e 26, o 18, 25 e 26. Talvez tenha um motivo aí, 18, 25 e 26. Fala assim: ele era, aqui falando de Apolo, ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram e aí vem, o caminho de Deus. Então talvez por causa disso tenha o nome de caminho, era o caminho de Deus. E tem também uma referência no 16:17, Atos 16:17. Diz assim, Atos 16:17. Seguindo a Paulo e a nós, aqui quem está seguindo Paulo aqui é uma moça possessa de espírito adivinhador, é uma moça endemoniada. Ela seguindo o apóstolo Paulo, ela ia seguindo o apóstolo Paulo, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha aí, a endemoniada falando isso. Olha que safada. Ela falava a verdade para confundir. Ela falava a verdade para confundir. Estava certo o que ela falava. Eram os demônios, era como se os demônios quisessem ganhar pontos. Não, está vendo como nós sabemos? Nós adivinhamos, nós acertamos.
Estavam usando a verdade para enganar. O diabo usa até a verdade para enganar. Mas vejam, esse texto fala, o que o demônio dizia o seguinte: olha, esses homens mostram o caminho da salvação. Esse era o conceito. Porque o cristianismo chama caminho? Porque é o caminho de Deus, e até os demônios sabem que é o caminho da salvação. Por isso chamava caminho. Nós não usamos mais essa expressão, né? Não falamos mais o caminho, não falamos mais isso. Isso caiu no desuso. Mas, na época, era assim que se referia ao cristianismo, era o caminho. Quantos caminhos existem? Quantos? Um só. E quem não estiver nesse caminho, vai para onde? Está perdido. Ele não vai chegar a Deus, não vai chegar à salvação. Só tem um caminho para a salvação, só um. Se a pessoa, ela não tomar esse caminho, que é o caminho de Deus, que é o caminho da salvação, ela nunca chegará a Deus, jamais será salva. Não tem como, não tem jeito. É por isso que nós chamamos as pessoas que não estão no caminho de perdidos. Estão fora do caminho, eles estão perdidos. Eles vão chegar à destruição eterna, à perdição eterna. Não há esperança para essas pessoas, caso elas não se convertam.